Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta segunda-feira, dia 14 de outubro, celebremos em comunhão com toda a igreja o 28º tempo comum. O evangelho de nossa meditação está em Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querido irmão, o evangelho de hoje nos traz, pelo sentido da palavra, parece que Jesus ali nos traz um evangelho duro, porque nos chama uma geração de má, aquela geração que não ouve a palavra do Senhor. Mas se trazemos para nós, lemos atentamente, o evangelho nos pede uma conversão. Este evangelho nos traz a memória da quaresma, o Jonas, quando ele sai para levar a palavra de conversão aos ninivitas, uma cidade ali que estava sem a conversão, estava em pecado, e Deus manda então Jonas, o profeta Jonas, para anunciar a palavra do Senhor. E aqui está Jesus falando, dois pontos importantes onde Jesus nos coloca: Jonas e a rainha de Sabá, onde ela vai buscar a sabedoria de Salomão. Nós também, queridos irmãos e irmãs, temos que ser esse discernimento e esta sabedoria, de nos convertermos. Mas muitas vezes nos falamos, convertemos no quê? Todos nós precisamos de uma conversão. Todos nós precisamos abrir o coração, para cada dia olhar a grandeza do Senhor, para olharmos o que o Senhor nos pede. Veja, meus queridos irmãos e irmãs, a igreja nos sábia, quantas e quantas vezes nós pedimos sinais, muitos querem sinais, e a igreja, com toda a sua sabedoria, nos traz o Evangelho. O Evangelho é a nossa conversão. Quando nós olharmos para o Evangelho com amor e com carinho, o Evangelho que nos mostra a nossa conversão. O Evangelho é querer o bem a todos, é tratar todos com dignidade. Veja quantas vezes nós queremos sinais, mas quantas vezes esse sinal, quando nós buscamos o Evangelho, quando nós buscamos uma leitura, ele nos mostra a sabedoria de lidarmos em vários lugares, principalmente na hora do nosso trabalho, nas nossas famílias, Quantas e quantas na nossa caminhada nós encontramos pessoas que ainda não estão aptas, a este Evangelho, a ouvir a palavra do Senhor. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, é esta conversão que nós precisamos ter, Amar o outro com dignidade, Temos que ter a sensibilidade de olhar para o irmão mais carente, aquele que, às vezes, com mais dificuldade, no seu caminhar, na sua história, no seu dia a dia. Valorizar o ser humano. Quantas vezes nós desvalorizamos o ser humano, por muitas vezes não entender, até criticamos. É essa
muitas vezes são essas conversões que nós devemos fazer. Olhar com mais sensibilidade as pessoas que estamos ao nosso redor. As pessoas mais carentes, aquelas pessoas que não buscam ainda entendimento através do Evangelho. A igreja, ela é sábia, ela nos traz este Evangelho, ela nos mostra a cada domingo, a cada dia, né, a palavra do Senhor. É isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos entender. É essa conversão que nós temos que ter dentro do nosso coração. Por isso, meus queridos irmãos, né, é anunciar a verdade, falar com dignidade, falar a verdade, né, aos olhos de Deus, aos olhos daqueles irmãos. E assim, né, quando nós temos este amor ao outro, né, anunciar a verdade, acreditar naquilo que nós mesmos falamos, acreditar naquilo que nós pregamos, né? Viver aquilo que nós pregamos, viver aquilo que nós anunciamos. Isto é conversão, isto é amor ao próximo, viver mais perto do outro, dar dignidade àquelas pessoas, né? Sem oprimi-las, sem viver a opinião delas. Às vezes cada um tem a sua opinião, né? Mas muitas vezes eu quero prevalecer a minha opinião. Tem que prevalecer a minha e do meu jeito. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, hoje esse Evangelho, né, nos mostra a conversão. Muitas vezes é essa conversão que Deus nos quer. Mostrarmos que o outro também tem a sua opinião. O outro também tem o direito à sua resposta. O outro também tem direito a opinar, né, aquilo que ele vê, do lado que ele vê, como ele está vendo a situação. Porque muitas vezes eu quero que seja a minha situação e não vejo a do lado do meu irmão. É assim, meus queridos irmãos e irmãs, que o Evangelho nos traz hoje. Esse Evangelho da conversão, aonde Jesus nos mostra, né? E aí nós vamos acreditar. É pedir, né? Quando nós pedimos para que esse mesmo Espírito, esse Espírito que tocou no nosso coração, esse Espírito que fez, né, a nossa mudança, esse Espírito que mudou a nossa vida, a minha vida que mudou a sua, também nós pedimos para que esse irmão toque, esse mesmo Espírito toca no coração daqueles irmãos, aqueles que estão afastados da igreja, aqueles que estão afastados das comunidades. É assim, vivenciando a cada momento, vivenciando a cada dia, e pedir que esse mesmo Espírito que tocou em nosso coração, que tocou no meu coração, possa tocar no coração do irmão, né? Tocar no coração daquelas pessoas que estão afastadas. E assim nós temos, né, com esse mesmo Espírito, com a certeza, né, que esse irmão, que essa irmã vai ser tocado, esse irmão, essa irmã possa fazer a sua conversão digna, de olhar com mais carinho aos olhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém.